Essa noite nós vamos meditar na palavra que está lá em Josué capítulo 2, do versículo 1 até o verso 21. Eu convido que vocês deixem as suas Bíblias abertas. Eu vou fazendo a leitura aos poucos, a explanação da palavra, então quem quiser acompanhar no seu exemplar pode ficar com ela aberta. O título dessa mensagem eu intitulei o seguinte: Raabe, uma verdadeira conversão. Hoje, e é o que a Bíblia narra, eu vou só reproduzir a história de uma mulher extraordinária chamada Raabe. Então, eu gostaria de primeiramente estar fazendo a leitura de Josué capítulo 2 e do versículo 1, que diz o seguinte: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Amados, então vamos para algumas considerações introdutórias sobre esse primeiro versículo aqui, para nós nos situarmos aonde que se passou essa situação aí no contexto histórico. Primeiro apontamento aqui dessa introdução. Após a morte de Moisés, Josué ele estava prestes a invadir a cidade de Jericó e dar início na tomada da terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo escolhido, ao povo judeu. Também sabemos aqui que o povo judeu, ele passou pouco mais de 400 anos no Egito. E muito antes havia sido prometida a terra para eles, a terra de Canaã. Então eles passaram um pouco mais de 400 anos no Egito. A maior parte desse tempo como escravos no Egito. Depois, sabemos pela palavra de Deus que então Deus conduz eles para sair do Egito, abre o Mar Vermelho, eles passam o Mar Vermelho e eles passam mais 40 anos no deserto, aguardando que se cumpra a promessa de Deus deles entrarem na terra prometida. Então esse era o cenário, eles estavam prestes, Moisés havia morrido. O primeiro capítulo do livro de Josué vai narrar que Moisés havia morrido, e Deus então levanta Josué para ser o novo líder do povo de Israel. Então, Josué está prestes a comandar o exército do povo de Deus e de liderar eles para entrar na terra prometida. Então este era o contexto histórico dessa situação que nós vamos meditar na palavra nessa noite, amém? Mais uma consideração ainda sobre o primeiro versículo. Aqui nós vamos ver então que Josué utiliza a estratégia de enviar 2 espiões. O texto vai dizer que envia então 2 espiões para Jericó, para espionarem a terra, principalmente Jericó. Então eles chegam, também vai narrar aqui que eles vão e ficam e se hospedam na casa de uma mulher chamada Raabe. E a Bíblia é muito clara quando diz que a profissão dela, narra o nome dela e a profissão dela. Ela era prostituta, uma profissão indigna naquela época e também nos dias de hoje. Uma profissão que não é uma profissão que agrada a Deus. Então esse primeiro versículo traz essa introdução daquilo que estava em jogo. Não era pouca coisa que estava em jogo, era a promessa de Deus para o povo de Israel que estava prestes a se iniciar, a ser posta em prática sob a liderança de Josué, amém? Vamos continuar aqui então do verso 2 até o verso 7, que diz o seguinte: a palavra do Senhor: Todavia o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda.
Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido, sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E, logo que saíram, a porta foi trancada. Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Essa tosse que me acompanha nessa noite, eu já vou adiantar aqui, é uma tosse alérgica, já faz uns 3 meses que eu já estou com ela, já fui no médico, fiz os exames, e é uma tosse alérgica, mas vamos lá, fiquem tranquilos, tá bom? Não é o Covid, amém? Mas orem para passar essa tosse também quando puder, porque ela tem me atrapalhado bastante. Mas vamos lá. Considerações sobre esse trecho, muito importantes. Primeira, o rei de Jericó foi avisado que 2 judeus haviam entrado na cidade e se hospedaram na casa de Raabe. Então o rei envia emissários, soldados, para fazer um interrogatório a Raabe, para pedir que ela, então, se aqueles homens estivessem lá, que ela tirasse aqueles homens e entregassem para os soldados. Aqueles homens certamente despertaram a atenção das pessoas naquela cidade, que já estava sob o temor, nós vamos ver no texto aqui mais adiante, na iminência de serem invadidos e tomados pelo povo de Israel. Então eles já estavam ansiosos, provavelmente pela fisionomia dos judeus era bem diferente das pessoas, né, da fisionomia, do biotipo das pessoas que viviam ali em Jericó. Então se houve a notícia dentro da cidade que era uma cidade murada, tinham muralhas, era uma cidade fortificada, que tinha que se entrar e sair pelo portão da cidade, que haviam homens, né, e haviam sido denunciado que eles estavam então na casa, hospedados na casa de Raabe, a prostituta. Então o rei ele vai enviar esses soldados para lá interrogar Raabe. Segundo ponto, Raabe ela recebe então esses soldados e explica para eles que realmente aqueles homens estiveram na casa dela, mas que ela não sabia de onde eles eram e que eles já foram embora e que eles tinham ido embora e que se os soldados se apressassem, eles ainda encontrariam esses homens no caminho, poderiam perseguir eles e encontrar no caminho. Terceira e última consideração, a gente vê aqui que então os soldados, no verso 7, que os soldados eles ouvem o que Raabe diz e saem rapidamente em perseguição daqueles 2 homens. E após que ele, em seguida que eles saem, as portas da cidade são fechadas para que ninguém entre e ninguém saia mais. Vamos continuar aqui, a leitura verso 8 até o verso 11, que diz o seguinte: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Aleluia. Este é um trecho maravilhoso dessa narrativa. Primeiro ponto aqui. Aquelas informações
que aqueles 2 homens enviados por Josué, enviados por Deus, foram buscar naquela cidade, foram dadas por Raabe. Veja que informações valiosas. Por que Josué havia enviado aqueles 2 homens? Porque era uma estratégia militar. Enviar espiões para dentro de uma cidade como aquela fortificada, para saber que tipo de defesa eles tinham, mais ou menos quantos soldados eles tinham, qual era o tipo de armamento que eles tinham, e também e principalmente como estava a situação da cidade, como os habitantes daquela cidade estavam vivendo, como os habitantes daquela cidade estavam reagindo a um iminente ataque do inimigo. Então olha as informações que Raabe passa para aqueles homens. Ela vai dizer que o povo está desanimado completamente e que todos perderam a coragem por causa do povo de Israel. E ela fala aqui ainda para eles por que os motivos. Ela vai dizer que o povo ali de Jericó sabia que 40 anos antes Deus havia aberto o Mar Vermelho para o povo judeu passar. E também ela vai dizer que sabe que aqueles 2 reis que já haviam sido derrotados, os reis dos amorreus, completamente pelo povo de Israel. Então, o ânimo dos soldados, o ânimo das pessoas daquela cidade estava arrasado. E essas notícias que esses 2 espias levariam para Josué eram maravilhosas, porque essas notícias iam vir de encontro àquilo que Deus havia prometido para o seu povo, a terra prometida. O que eles iriam narrar para Josué depois? Que o povo estava aterrorizado, que o povo estava com medo, que o povo sabia dos grandes feitos do Deus de Israel. Então as informações que Raabe concede para aqueles 2 homens vêm ao propósito de Josué enviar aqueles 2 homens lá. Com Raabe eles têm todas as informações que Josué precisava coletar. Aleluia! E tem outro ponto, e é o ponto mais lindo de toda essa narrativa histórica aqui desse trecho que nós estamos meditando nessa noite. É o ponto culminante, na minha opinião, o ponto principal dessa narrativa. Que Raabe faz uma linda declaração de fé em Deus. Aleluia, uma das mais lindas declarações de fé da Bíblia, eu ouso dizer. Veja bem, no início do texto é exaltado que Raabe, a profissão dela, era uma profissão escusa, era uma profissão que não agrada a Deus, a prostituição. Nós sabemos, a Bíblia condena a prostituição, é pecado aos olhos de Deus. Raabe tinha um agravante, que além da sua profissão, além do seu estilo de vida, ela vivia no meio de um povo pagão, no meio de um povo que não adorava a Deus, no meio de um povo que não temia a Deus. Então isso agravava mais, só por ser daquele povo, por não adorar a Deus, por não buscar a Deus, já era terrível. E ainda a profissão que ela tinha, então ela era a escória da sociedade representada. Tinha tudo contra ela, tinha tudo pesando para a condenação da vida dela. Mas veja bem quando ela diz, olha que declaração de fé linda essa mulher faz, em meio a toda essa situação. Ela vai dizer, pois o Senhor, o seu Deus, olha o que ela vai dizer, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Aleluia! Olha que linda declaração de fé essa mulher vai fazer nesse trecho. Vai confessar Deus como soberano nos céus e na terra. Aleluia! Vamos continuar aqui, amados. Do verso 12 até o verso 21, que diz o seguinte: jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra.
Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se você não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E, se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Aleluia. Um trecho um tanto longo, mas que traz o desfecho de como sucedeu a situação daqueles 2 espias dentro da cidade de Jericó. Primeira consideração: Raabe, ela suplica para aqueles 2 homens pela sua vida, pela vida dos seus familiares e pelos pertences, pelos bens que eles possuíam. Veja que ela vai suplicar, ela antes vai confessar a Deus como soberano no céu e na terra, e depois ela vai pedir para eles por misericórdia, mas ela vai pedir por ela, pelos seus familiares e pelos seus pertences. E ela então faz esse pedido a esses 2 homens, reconhecendo que eles eram homens enviados de Deus, que eles estavam representando o próprio Deus. Segundo ponto aqui, os espiões então fazem um acordo com ela, que caso ela não denunciasse os seus planos, eles poupariam a sua vida, assim como a vida da sua família. Ela faz a oferta. Os espiões então, eles aceitam a oferta, e eles vão dizer que tinha uma condição, uma cláusula nesse acordo deles, que foi um acordo verbal, que era um acordo de palavra. A condição qual era? Na verdade tinham 2 condições, mas a condição principal qual era? Era que ela não denunciasse o porquê que eles estiveram lá, o plano deles, que não denunciasse o plano que eles tinham, que ela tinha dado aquelas informações para eles, e que eles estavam prestes a invadir a cidade. E eles então vão dizer para ela, então o acordo é o seguinte, e esse é o último ponto aqui desse trecho, o acordo é o seguinte: você traz para dentro da sua casa, então, as suas irmãs, seus irmãos e os seus pais e tudo os que lhe pertencem. E o sinal era que ela amarraria na janela da casa dela um cordão, em algumas traduções vai estar de escarlate ou carmesim, mas é vermelho, é cor vermelha. Amarrasse aquele cordão vermelho na janela para quê? Para quando aqueles homens viessem invadir a cidade, eles teriam ordens expressas, que a casa onde tivesse o cordão vermelho amarrado, ali não seria passado ao fio da espada ninguém seria morto, aquela família toda seria poupada. Esse é o acordo então que encerra essa narrativa, que eles seriam poupados, e que o cordão vermelho então seria o sinal que eles tinham acordado. Amados, eu quero iniciar a conclusão dessa mensagem trazendo algumas atitudes que
de Raabe que nós devemos nos inspirar. E agora eu quero enaltecer aqui diante do texto que foi lido e foi exposto e explicado nessa noite algumas atitudes de Raabe que nós devemos nos inspirar. Primeira delas, primeiro ponto. Ela acolheu os espiões em sua casa. Nós vamos ver ali no início da narrativa que eles vêm. E ela poderia já de imediato dizer: não, vocês eu não quero aqui, vocês são inimigos. Vocês vieram para nos destruir, para tomar nossa terra. Não, ela acolhe na sua casa aqueles homens. E isso me fez pensar em algo, que essa atitude de Raabe nos inspira. De que devemos receber bem os enviados de Deus. Olha só, Raabe recebe aqueles dois homens enviados, eram instrumentos, eram vasos de Deus. Ela recebe bem, ela acolhe eles. E o que ela nos ensina, o que ela nos inspira com esse exemplo, com essa atitude, que nós devemos receber bem aqueles homens e mulheres que são instrumentos de Deus na terra. Aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus deu dons, aqueles a quem Deus usa para pregar o Evangelho, seja como for, seja em que parte da obra eles se encaixem. Sabemos que Deus, isso é bíblico, Ele organizou a igreja na terra, com cargos, com funções diferentes, tanto que Deus, o Espírito Santo concede dons a uns e outros dons a outros. Deus levanta uns para um tipo de cargo, para um tipo de função, e outros para outro tipo de cargo, outro tipo de função. Mas o que todos têm em comum? Todos são corpo de Cristo na terra. Todos são enviados de Deus para trabalhar nessa terra. E a atitude de Raabe nos ensina que nós devemos receber bem e tratar bem os enviados de Deus nessa terra. Aleluia! Segunda atitude de Raabe, que nos traz inspiração e uma grande lição. Ela arriscou a sua vida para livrá-los da morte. Por que eu digo isso, amados? Porque no momento que ela recebe aqueles dois homens e esconde eles no telhado, na parte superior da casa, o rei fica sabendo e manda soldados na porta da casa dela. Ela tinha duas opções. Ou ela protegia aqueles dois homens e arriscava a própria vida dela, ou ela dizia: estão ali em cima, me ameaçaram de morte, por isso que eu não fui contar para o rei, mas estão ali, vai lá e pega eles. Ela podia ter entregue eles, mas não, ela arrisca a vida dela, porque certamente, escutem bem, certamente naquela ocasião, no contexto social daquela época, histórico, político, militar, se alguém descobrisse que Raabe tinha escondido aqueles dois homens e ajudado eles a fugir pela janela da casa dela, em algum momento depois alguém descobrisse, certamente ela seria presa e executada, ela seria morta. Então Raabe, ela arrisca a vida dela para salvar a vida daqueles dois homens, despistando aqueles soldados que o rei havia enviado. E isso nos leva a fazer uma pergunta. Eu me questionei: até que ponto estamos dispostos a nos arriscar por Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a nos arriscar por Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a nos expor por Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a aceitar a rejeição de muitos no mundo, porque professamos a fé em Cristo Jesus, porque não nos envergonhamos do Evangelho ao qual pregamos, porque não nos envergonhamos do Evangelho da salvação, porque convivemos no mundo, amamos as pessoas, convivemos com todos os tipos de pessoas, não pré-julgamos, não somos pessoas que discriminamos ninguém, mas temos a nossa fé firme, alicerçada na palavra de Deus. E custe o que custar, seja rejeição, seja ser taxados de fanáticos,
de discriminadores, ou seja, do que for, de quadrados, de retrógrados, de antiquados, temos as nossas pés firmes nas boas doutrinas da palavra de Deus. Mesmo que isso custe a rejeição de muitos por nós professarmos uma fé e não voltarmos atrás em pontos do que a palavra de Deus nos ensina, mesmo sabendo que vão nos taxar de muitas coisas aí fora. Até que ponto nós estamos dispostos a nos arriscar para Deus? E eu não estou indo tanto quanto Raabe. O risco de Raabe aqui, a atitude dela era de vida ou morte. Ela literalmente arriscou a vida dela. Essa mulher era extraordinária. Aquela que era prostituta, rejeitada até pela sua própria sociedade, seu próprio povo, arriscou a sua vida para salvar poupar a vida daqueles 2 espiões, aqueles 2 homens de Deus. Amados, nós, graças a Deus, vivemos em tempos em que nós podemos estar reunidos aqui nessa noite, cultuando a Deus, adorando a Deus, com a porta aberta. Qualquer pessoa que quiser pode entrar por essa porta e cultuar a Deus com nós. E mais, a lei nos protege que qualquer pessoa que passar daquela porta e nos insultar e fizer qualquer coisa contra nós enquanto nós defendemos a nossa fé, aquela pessoa ela pode ser processada, julgada e condenada, porque é crime no Brasil. O culto e o lugar de culto é protegido pela lei. Olha que bênção! Olha que como Deus é maravilhoso. Aqui no Brasil, além de nós podermos cultuar livremente a Deus, nós somos amparados e protegidos pela própria lei. A lei jurídica, a lei civil. E muitas vezes a gente se acovarda. Aleluia! E muitas vezes a gente tem medo de se expor, sendo que a gente tem todos os benefícios legais para isso. E muitas vezes deixamos de falar de Cristo. Aleluia! Que Deus nos ajude a poder reconhecer e valorizar todas as oportunidades que nós temos atualmente. Aleluia! E que se chegar em algum momento das nossas vidas em que nós tenhamos que nos expor e nos arriscar em algo, por conta de Deus e da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos encoraje e nos fortaleça, e que nós não venhamos a entristecer a Deus, mas sim a agradar a Ele com a nossa posição. Aleluia! Terceiro exemplo, ela não foi egoísta, ela pediu por misericórdia também pelos seus familiares. Veja bem, ela poderia ter dito, a casa era dela, e eu vou dizer para vocês aqui, como historiador que sou, provavelmente, dentro do contexto histórico daquela época, uma prostituta, ela não era bem vista nem pelos seus familiares. Ela era rejeitada por seus pais e pelos seus irmãos. Então, muito provavelmente, segundo o contexto histórico da época, os próprios familiares dela provavelmente rejeitavam ela, tratavam ela mal por conta da profissão que ela decidiu seguir. Ela era rejeitada pela sociedade e também provavelmente pelos seus familiares. Mas essa mulher, ela pede lá, ela não diz, o que ela diz lá, nós lemos aqui no texto, foi lido. Pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Ela clama por misericórdia por todos os seus familiares, por toda a sua família. Ela não foi egoísta. Aleluia! 2 perguntas, amados, que nós devemos nos fazer diante desse exemplo de Raabe. Como estamos agindo em nossas vidas? Como estamos agindo em nossas vidas? Segunda pergunta. Estamos pensando somente em nós mesmos? Olha que exemplo de altruísmo, olha que exemplo de amor. Como é que nós estamos levando as nossas vidas? Nós pensamos só na nossa vida, no nosso ganha-pão, e aqui eu quero ampliar, no nosso núcleo, na nossa família, ou nós estamos pensando em nós, na nossa família,
na nossa família da fé, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e também, e não menos, em toda a humanidade que ainda não pertence a Cristo. Aqui, prostitutas, ladrões, traficantes, assaltantes, enfim, todos aqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Como é que nós estamos pensando sobre essas pessoas? Quantas vezes nós vimos aí, e eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não vão me entender mal, defendendo o criminoso. O criminoso ele tem que ser punido pelos seus erros, exemplarmente. Mas muitas vezes eu vejo pessoas, às vezes nos grupos de WhatsApp, na televisão, nos jornais, enfim, nós vemos lá pessoas que cometeram algum crime, um roubo, um assalto, e são mortos. São mortos ali. E eu vejo muitas pessoas comemorando aquelas mortes. E aquelas pessoas, elas tiveram o que elas mereceram. Elas sabiam que no momento que elas vão cometer um crime, elas correm o risco, um assalto, um roubo, enfim, de serem presas e inclusive de serem mortos naquela ação. E eu não estou defendendo isso, mas eu vejo pessoas comemorando, e às vezes até crentes, cristãos, comemorando a morte daquelas pessoas. Amados, é muito triste isso, porque sabemos que essas pessoas que vivem sem Cristo, segundo a palavra de Deus nos ensina e nós cremos, elas morreram aqui na terra e vão ter a condenação eterna. Então isso é uma coisa que a gente não deve comemorar. Isso é uma coisa que a gente deve se compadecer. Quantas pessoas, e devemos nos esforçar e pedir que Deus levante mais e mais trabalhadores, porque hoje no Brasil e no mundo, mas no Brasil, existe uma imensidão, a grande maioria dos brasileiros se autodenominam cristãos, mas muitas igrejas e muitos pregadores e muitos crentes se desviaram do propósito principal, que é o quê? Que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Muitas igrejas, pastores, pregadores e a igreja como um todo se desviaram do propósito principal, não é só esse, mas o principal, que é ir de fazer discípulos de todas as nações, que é ganhar almas para Cristo, que é cada alma que se perde sem Cristo está condenada eternamente. E focam às vezes no dinheiro, no crescimento, em outras coisas, ou criam uma bolha e vivem só aquele núcleo, aquelas pessoas dentro daquela bolha, sendo que nós temos que ter esse exemplo de Raabe. Nós não podemos ser egoístas, achar porque estamos salvos, porque fizemos a boa confissão de fé, está tudo resolvido. O mundo urge aí fora, clama por socorro, e é só a palavra de Deus que é o antídoto. É só a pregação do verdadeiro evangelho que é o antídoto. E a igreja precisa ter esse altruísmo, a igreja precisa ter esse amor. A igreja não pode ser egoísta. Aleluia. Quarto ponto, amados, quarto exemplo. Ela não denunciou o plano dos israelitas. Acontece aquele episódio, eles vão embora, mas tinha uma cláusula no acordo, lembra? Se ela não denunciasse, ela não denunciou. Isso me levou a fazer um questionamento que eu quero dividir com vocês. Como estamos lidando com as nossas promessas? Como é que nós estamos lidando com aquelas coisas que nós prometemos? Como é que nós estamos lidando com as coisas que nós prometemos um dia a Deus? Aleluia. Como é que nós estamos lidando com as coisas que nós prometemos às pessoas, independente de serem cristãos ou não? Eu prometo algo neste momento porque eu preciso daquilo, de alguma coisa que uma pessoa pode me dar. Mas ali na frente eu consigo aquilo e depois eu já não preciso mais daquela pessoa. Eu não cumpro com a minha promessa. Porque o que eu precisava eu já alcancei. Quantas vezes nós prometemos, nós estamos em dificuldade, passando enfermidades ou em diversas dificuldades na vida, e nós clamamos a Deus por socorro.
E nós prometemos: Deus, se tu me abençoar, se tu me tirar desse vale da sombra da morte, se tu me tirar dessa situação, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí passa o tempo, Deus ele nos abençoa, as coisas passam, e nós estamos cumprindo com aquilo que nós prometemos a Deus? Nós estamos sendo fiel naquilo que nós prometemos aos homens? Ou nós estamos prometendo coisas que depois nós não cumprimos? Ou nós estamos prometendo coisas para Deus só naquele momento que é um desespero, na verdade, mas que depois nós não somos capazes de cumprir com as nossas promessas? Aleluia! Amados, nós temos que cumprir com a nossa palavra, mesmo que isso às vezes nos cause prejuízo, principalmente em relação a Deus. Quinto, exemplo de Raabe. Ela soube esperar o tempo de Deus para ter a sua recompensa. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa história não acaba aqui onde eu li. A história não acaba ali onde eu li, que eles vão embora e fica tudo por isso mesmo. Raabe é um exemplo maravilhoso, bíblico, de uma pessoa que soube esperar o tempo de Deus na vida dela. Que soube esperar o tempo de Deus para ser abençoada. Por que eu digo isso? Porque a história vai terminar lá no capítulo 6, do versículo 20 até o 25. Eu vou ler rapidamente aqui. Aí nós vamos ver o fim da história. Que diz o seguinte: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada. Preste bem atenção. Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, e todos os seres vivos que haviam. Destruíram tudo. Verso 22. Verso 22. Vou fazer uma pausa aqui. O que narra aqui até o verso 21? Os muros da cidade caíram, já vou falar depois rapidinho sobre isso. O povo de Israel, o exército de Israel entra e passa tudo que tinha vida ao fio da espada, até aqui. Mas no verso 22 diz o seguinte: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, aleluia, e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, preste bem atenção, Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram lá de lá todos da sua família e deixaram um lugar fora do acampamento de Israel. Verso 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro e o santuário do Senhor. Verso 25, preste atenção. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences. Por quê? Olha só. Pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E olha que lindo o fim desse trecho. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aleluia! Aleluia! Amados, primeiro ponto aqui. As muralhas de Jericó caíram. Lá no capítulo 2, quando Josué envia os espias, Deus não tinha revelado para Josué ainda como seria a estratégia militar para entrar em Jericó. Ele só tinha mandado os espiões lá. Só no capítulo 6, no início do capítulo 6, é que Deus vai revelar para Josué como que seria essa tomada. E aqui já narra nesses versículos que eu li, a Bíblia vai narrar e vou resumir, que Deus mandou eles por 7 dias dar uma volta na cidade. No 7º dia rodear 7 vezes a cidade, tocar a trombeta e gritar que as muralhas iriam cair. Era esse o plano de Deus, que Deus vai dar no que está narrado na Bíblia só no capítulo 6, muito depois do acordo daqueles espias com Raabe lá na casa dela. Aleluia.
Aqui foi falado então que todos da casa dela foram preservados, inclusive seus familiares e seus pertences. E o trecho diz que o escritor, quando ele está escrevendo esse livro, ele vai dizer: e ela vive entre nós até hoje. Quando o livro de Josué foi escrito, Raabe estava viva e vivendo junto ao povo de Israel. Aleluia! Amados, segundo ponto aqui ainda, a salvação de Raabe e de sua família foi um milagre. Deus ele realizou dois milagres ali naquela situação. Primeiro, o povo cumpriu com o que ele havia dito. Tocaram a trombeta depois da 7ª volta na cidade. Gritaram e a muralha caiu. E os muros daquela cidade vieram abaixo e cada um atacou o seu povo. Aquela muralha não caiu porque eles usaram algum tipo de arma para derrubar. Provavelmente Deus fez um terremoto lá, causou um terremoto na terra e as muralhas caíram. Quem crê que as muralhas caíram? Eu creio. Aleluia. E a palavra de Deus fala e eu creio. Só que tem um detalhe. Esse foi o primeiro milagre, foi a muralha toda cair. O segundo detalhe é o seguinte: Deus fez um segundo milagre. Por que Deus fez um segundo milagre? Tem alguns aqui que são meus alunos de teologia e esse ano eu lecionei ainda livros históricos. Eles já sabem o porquê. Se não esquecer, eles já sabem o porquê do segundo milagre. O segundo milagre é o seguinte, amados: no capítulo 2 e no versículo 15, a Bíblia é clara quando diz que a casa de Raabe estava em cima do muro da cidade, em cima da muralha. Aleluia. E qual era o sinal? O cordão vermelho amarrado na janela da sua casa e todos estariam ali dentro. Então o segundo milagre que Deus opera é que cai a muralha toda, mas aquele pedaço aonde tinha a casa de Raabe, aonde existia uma promessa de Deus sobre a vida de uma verdadeira convertida. Aleluia! Aquele pedaço do muro não caiu. Aleluia. Porque a Bíblia diz aqui nesse trecho que eu li no capítulo 6 que eles foram até a porta da casa dela, buscaram ela, os seus familiares, como ela tinha pedido, e também todos os seus pertences, todos foram levados com vida. Os únicos sobreviventes de Jericó naquela ocasião, Raabe e a sua família. Aqui se aplica aquele salmo que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Veja que Raabe e aqueles espias fizeram um acordo, narrado lá no capítulo 2, antes de saber de como seria a tomada de Israel. Mas Deus no seu soberano poder, Deus no seu amor, Deus que não, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele derruba aquela muralha toda, mas aquele pedaço de muralha onde tinha a casa de Raabe é preservada. Aleluia. Porque ali tinha uma filha de Deus, ali tinha uma mulher extraordinária que verdadeiramente se converteu, que arriscou a sua vida para salvar aqueles 2 espiões. Aleluia! Que não denunciou o plano. A Bíblia não diz quanto tempo houve entre a visita dos espiões até a derrubada das muralhas, mas não foi muito tempo depois. Mas todo aquele tempo ela foi fiel a Deus. Todo aquele tempo ela não denunciou o plano dos espiões. Todo aquele tempo o cordão vermelho estava amarrado na janela da casa dela. Aleluia! Como é que está o seu cordão vermelho? Ele está amarrado na janela da sua casa. Você tem acreditado, esperado confiantemente no Senhor, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida, e que tudo aquilo que é para ti, que você perseverar, viver em Cristo, Deus em seu momento certo, Ele vai te abençoar. A tua bênção vai chegar. Imagina o cenário daquela mulher, muralha caindo, tudo tremendo, ela desesperada com a sua família, o exército entrando, matando toda aquela população, e quando vê, chega na porta dela. Aqueles 2 espias dizem na porta: tu tem promessa de Deus, nós estamos aqui para cumprir com aquilo que nós havíamos prometido. Nós empenhamos a nossa vida, os 2 espiões, se nós não cumpríssemos com aquilo. Aleluia. Josué vai falar, vai dar ordem:
vocês dois vão lá e salvem aquela mulher e sua família, porque ela foi fiel, porque ela cumpriu com a parte dela, e nós vamos cumprir com a nossa parte agora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Para encerrar, amados, as atitudes de Raabe agradaram tanto a Deus que não para por aqui a história de Raabe na Bíblia. Ela é mencionada 3 vezes no Novo Testamento, essa mulher extraordinária. Primeiro, ela é mencionada em Mateus capítulo 1 e versículo 5. Olha como essa mulher tocou no coração de Deus e como ela serve de exemplo para nós. Ela está na linhagem de Jesus. Quando é narrada no capítulo 1 de Mateus, vai narrar a linhagem de Jesus, a genealogia de Jesus. E no capítulo 1 e no versículo 5 está lá Raabe, uma das pouquíssimas mulheres narrada nominalmente na linhagem de Jesus. Jesus, ele era descendente, enquanto homem, de Raabe. Deus escolheu ela para ser uma das que estariam, das pessoas privilegiadas que pisaram nessa terra. Oh, glória a Deus. Cuja qual veria a linhagem do próprio Cristo. Depois ela aparece em Hebreus 11 e 31. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido popularmente como o capítulo da galeria dos heróis da fé. Ela é colocada ali, aonde se fala de Noé, aonde se fala de Abraão, aonde se fala de grandes nomes bíblicos. Está lá, capítulo 11, versículo 31 de Hebreus. Vai narrar que Raabe é um exemplo de fé, que pela fé ela escolheu esconder os espiões e foi considerada justa diante de Deus. Essa mulher, a Bíblia fala em Hebreus lá que ela é um exemplo de fé para nós. Aleluia. E por fim, Tiago capítulo 2 e verso 25, para ficar completo, com chave de ouro. Tiago vai dizer, vai enaltecer as boas obras, que ela também foi justificada pelas obras, porque acolheu os espias na sua casa e não os denunciou. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ela foi uma mulher lá no Novo Testamento, de fé e de obras. Aleluia, que o exemplo dessa mulher extraordinária, que antes era a escória da sociedade, tinha uma profissão indigna, era pagã, e confessou, fez uma das mais lindas confissões de fé, na minha opinião, da Bíblia. Confessou Deus. Naquela época, amados, Jesus Cristo ainda não era revelado, não tinha vindo à terra ainda, então a comunicação, o conhecimento de Deus que eles tinham parava em Deus mesmo, na figura de Deus, na pessoa de Deus. Mas ela confessa, o seu Deus é Deus no céu, Deus embaixo na terra. Ela confessa a soberania de Deus, ela coloca a vida dela, ela arrisca a vida dela em nome de Deus. Ela espera até que venha a bênção dela. Não sei quanto tempo passou, mas todo aquele tempo confiante em Deus, sem se arrepender do que ela fez, porque ela não denuncia o plano dos espias. E no tempo certo, de maneira extraordinária, Deus faz 2 milagres de derrubar a muralha e preservar ela. E a Bíblia diz ali no final do versículo 25 do capítulo 6, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aleluia, amados. Que o exemplo dessa mulher extraordinária possa falar com nós nessa noite. Que nós possamos buscar em personagens como Raabe uma transformação. Raabe é o que nós falamos no Novo Testamento, é revelado como nova criatura. Raabe foi uma mulher que nasceu de novo. Raabe foi uma mulher que deixou para trás tudo aquilo, todo o passado pecaminoso, e se entregou para Deus. Raabe, que não era uma judia de nascença, não tinha o sangue judeu, é colocado na linhagem de Jesus Cristo. É colocado como um exemplo de fé e boas obras no Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar, amados. Que Deus nos dê força e sabedoria para sermos pessoas como essa heroína da fé. Aleluia. Que essa palavra possa ter falado com cada um de vocês como falou comigo.
que nós possamos tomar esse bom exemplo, que nós possamos lutar, prevalecer, independente das circunstâncias, nós façamos a nossa parte, e que nós possamos ter fé e confiança que no momento certo e da forma certa, mesmo que seja de forma extraordinária e milagrosa, Deus vai cumprir com as suas promessas na minha vida e na tua vida. Querido e amado Deus, eu encerro essa ministração e oro, Senhor, pedindo que essa palavra, Senhor, venha a entrar na mente e nos corações de cada um de nós, Senhor, que estamos sendo expostos a ela, Senhor. Que o Teu amado Espírito Santo nos revele, Senhor, qual é a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos buscar na Tua palavra, Senhor, qual é a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos ajude quando nós estivermos no vale da sombra da morte, Senhor. Quando estivermos passando por dificuldades, Senhor. Que o Senhor confirme no nosso coração, Senhor, que a melhor escolha que nós fizemos nas nossas vidas, Senhor, foi ter entregue as nossas vidas para Cristo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, Senhor. Que o Senhor é um Deus todo-poderoso, forte, que não perdeu a força. Que o Senhor é um Deus que, assim como cumpriu a promessa na vida de Raabe, mesmo que tendo que operar milagres para isso, Senhor, o Senhor também vai cumprir nas nossas vidas, seja através de uma atitude miraculosa ou não, mas que o Senhor vai nos abençoar. E que a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor, estão sobre as nossas vidas. E que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Aleluia.